Mateus, hoje é o capítulo de número 13. Nesse capítulo, Jesus ensina por parábolas, onde são apresentadas várias parábolas que falam sobre o significado do reino, chamadas de exemplos do reino. Jesus inicia esse capítulo ministrando uma das suas parábolas mais conhecidas, que é a parábola do semeador. Está aí do versículo 1 ao versículo 9. A figura de um agricultor que semeia a mesma semente em solos diferentes, obtendo resultados diversos. É utilizado por Jesus Cristo para mostrar como as pessoas recebem a palavra de Deus. No verso 3 ele diz: e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Então ele começa aí a falar sobre a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus ficam intrigados com o fato do mestre ensiná-los por meio de parábolas. Jesus mostra que é para que seja revelado àqueles que amam a Deus sinceramente. O versículo 10 nos diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que falas por parábolas? Quem não ama a Deus, sinceramente, não procura conhecer o sentido de suas palavras. Agora, quem ama, ao contrário, quer conhecer até mesmo os mínimos detalhes. Versículo 11 nos diz assim: ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aquele não lhe é isso concedido. Para aqueles que não se interessam, aqueles que não têm interesse, não buscam realmente, não é concedido. Após isso, Jesus explica o sentido da parábola aos discípulos. Ele compara cada um dos solos e os resultados de cada semente, a maneira com que as pessoas ouvem a palavra de Deus, a maneira com que as pessoas recebem a palavra de Deus e o que fazem com esse conhecimento que recebem, ou seja, do versículo 18 ao 23. No versículo 23 ele diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Em seguida, ele conta a parábola do joio e do trigo, onde mostra que o cristão, fruto da conversão sincera, é saudável e alimenta as multidões com seu testemunho, ao contrário do joio. Embora o joio possua a mesma aparência na fase inicial, a distinção é evidente no período da colheita. Além disso, a farinha produzida pelo joio é venenosa, ou seja, não serve para alimentar ninguém, é estéril. Você vê isso no versículo 24 ao 30. No versículo 26 ele nos diz assim: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, quando cresceu ali, foi plantado, apareceu o joio no meio da erva boa, no meio da boa plantação, da boa semente. O versículo 30 ele nos diz: deixe-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então isso fica uma lição para a igreja, uma lição para nós. E mais uma figura é utilizada, é o grão da mostarda. Considerada na época a menor semente cultivada pelos agricultores da Palestina nos dias de Jesus. Mesmo sendo inicialmente uma semente minúscula, o seu desenvolvimento é extraordinário, sendo capaz de gerar árvores com até 3 metros de altura. Jesus Cristo Jesus Cristo utiliza esse exemplo para mostrar que, embora o reino de Deus tenha um começo humilde na terra, ele se tornará amplo e muitas pessoas de todo o mundo se abrigariam nele. Você vê no versículo 31 e 32. Mais uma analogia à extensão do reino de Deus é usada. Desta vez, ele é comparado ao fermento.
Normalmente o fermento é utilizado na Bíblia para exemplificar algo ruim, mas na parábola do fermento é diferente. Jesus utiliza este fermento, este elemento que é o fermento, para mostrar que o bom fermento se alastra pela massa. Da mesma maneira que o reino de Deus se alastra na vida da pessoa que recebe o Espírito Santo e molda o seu caráter à semelhança do caráter de Jesus Cristo. Você vê isso no versículo 33. Os ensinamentos de Jesus, em sua maioria, são por meio de figuras do dia a dia do povo simples da Palestina e de seus dias. Para isso, o mestre utiliza as parábolas, uma ilustração que revele uma aplicação prática e profunda para os seus ouvintes. Ao ouvir o ensino e as parábolas de Jesus, as multidões ficavam maravilhadas. Elas queriam saber qual era a fonte de tanto poder e sabedoria. O ensino de Jesus impressiona a todos. O versículo 54, para nós encerrarmos esse capítulo. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Ao ouvir o ensino de Jesus por parábolas, as multidões ficavam maravilhadas. Elas queriam saber qual era a fonte de tanto poder e de tanta sabedoria. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja com você e esteja no teu lar.